Feche os olhos por um momento e tente imaginar toda a extensão do céu completamente em silêncio. Nenhuma harpa tocando, nenhum coro celestial, nem mesmo um aleluia solitário. Há apenas o olhar dos anjos, milhares, talvez milhões deles, encarando a terra com uma mistura de espanto e lágrimas. O Filho de Deus, aquele mesmo que eles adoraram por toda a eternidade, estava agora sangrando, suspenso em uma cruz de madeira. Mas aqui está a pergunta que raramente é feita. O que os anjos estavam realmente fazendo naquele momento? Porque eles, os constantes protetores dos justos, não desceram em um resplendor de glória para resgatar o mais justo de todos. O que eles testemunharam e o que sentiram tem o poder de remodelar completamente a maneira como você entende a cruz, a obediência e a profundidade do amor divino. Porque o que está prestes a ser revelado não é apenas emocionante, é sagrado. Fique comigo até o final para descobrir o que o céu viu e prendeu a respiração. E se isso já está te tocando de uma forma poderosa, aproveite para se inscrever no canal e deixe um comentário abaixo dizendo: eu quero que os anjos de Deus cuidem de mim. Quando os céus se calaram diante da cruz, havia uma multidão invisível, prendendo a respiração em absoluta tensão. Os anjos de Deus. Mas quem são exatamente esses seres que testemunharam o momento mais crucial de toda a história? De acordo com Hebreus, capítulo 1, versículo 14, os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que estão destinados a herdar a salvação. Eles são seres criados antes mesmo da fundação do mundo, com uma única e abrangente missão: obedecer perfeitamente à vontade do Altíssimo. Eles estavam lá quando o universo foi chamado à existência, quando os oceanos receberam seus limites e quando as galáxias começaram a girar. Jó, capítulo 38, versículo 7, revela que, durante a criação, as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Eles tinham visto tudo, eles sabiam de tudo. Ou assim pensavam. Por séculos, esses anjos observaram a história da humanidade com atenção reverente. Eles foram despachados para o Éden. Eles escoltaram Adão e Eva para fora. Eles monitoraram o avanço implacável do pecado. Travaram batalhas invisíveis ao lado dos profetas. Resgataram Daniel da cova dos leões e abriram as portas das prisões para os apóstolos. No entanto, em nenhum desses momentos o céu ficou tão quieto quanto no dia da crucificação. Isso porque, apesar de toda a sua glória e sabedoria, os anjos não conheciam o plano completo para a salvação. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, diz que essas são coisas que até os anjos anseiam observar. Em outras palavras, até os anjos são profundamente curiosos sobre o que Deus faz por nós. Eles adoraram o Filho de Deus por toda a eternidade, nem como um homem, mas como o Verbo, o Logos divino, o Criador de todas as coisas, como está escrito em João, capítulo 1, versículo 3. Estavam acostumados a vê-lo vestido de glória, entronizado acima de todo o poder e envolvido em louvor incessante. Então, você consegue imaginar o que eles devem ter sentido quando o viram descer à terra como um bebê indefeso, chorando em uma manjedoura em Belém? Lucas capítulo 2 descreve um exército celestial irrompendo em cânticos para anunciar seu nascimento. Tamanha foi a onda de choque no reino invisível. Por 33 anos, eles o observaram vivendo entre a humanidade. Eles o viram crescer, testemunharam seus milagres e ouviram suas palavras, que eram cheias de uma autoridade inegável. Eles viram o paralítico andar, o cego ver e o morto voltar à vida.
e, no entanto, foram impotentes para intervir quando ele começou a falar de morte e de uma cruz. Os anjos conheciam as profecias. Eles estavam familiarizados com Isaías, capítulo 53. Eles sabiam que o Messias seria esmagado e perfurado. Mas uma coisa é ouvir uma profecia, e outra coisa completamente diferente é ver o sangue começar a jorrar. E o que estava prestes a acontecer seria ainda mais estarrecedor. O relógio da eternidade contava seus minutos finais. O Filho de Deus, a quem os anjos adoraram desde a aurora dos tempos, estava prestes a entrar na fase mais agonizante de sua missão, o Getsêmani. E pela primeira vez na história do universo, os céus não sabiam como reagir. Getsêmani, um nome que significa prensa de azeite, estava prestes a se tornar o lugar onde a alma do Messias seria espremida até sangrar. Literalmente. Lucas capítulo 22, versículo 44, nos diz que Jesus, em sua agonia, orava mais intensamente, e seu suor se tornou como grandes gotas de sangue caindo no chão. Os médicos chamam essa condição de hematidrose, um fenômeno real causado por estresse extremo. Mas o que realmente partiu o coração dos anjos não foi o sangue, foi o isolamento. Aquele que sempre existiu em perfeita comunhão com o céu, agora sofria em absoluta solidão. E foi então que um único anjo apareceu para fortalecê-lo, não para resgatá-lo, não para parar os eventos, mas simplesmente para lhe dar força, conforme registrado em Lucas, capítulo 22, versículo 43. Milhões de anjos aguardavam a ordem para descer, mas apenas um recebeu permissão. Imagine a tensão entre as hostes celestiais. O Todo-Poderoso, em carne e osso, caído no chão, orando em lágrimas, e nenhum deles podia vir em seu auxílio. Jesus sabia o que o esperava, e mesmo assim orou. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja a minha vontade, mas a tua seja feita. Foi naquela oração que os anjos compreenderam algo que nem mesmo eles haviam entendido completamente antes. O plano do Pai envolvia sofrimento e envolvia silêncio. Eles haviam sido enviados para proteger profetas. Eles fecharam a boca dos leões para Daniel. Eles quebraram as correntes das prisões no livro de Atos. Mas aqui, com o Filho de Deus suando sangue, eles receberam uma ordem que nunca haviam ouvido antes. Não interfiram. E o Getsêmani era apenas o começo. Quando os soldados romanos chegaram com tochas e armas para prender Jesus, os anjos instantaneamente se puseram em formação. Eles estavam prontos. Um único gesto, uma palavra do Filho, e legiões de seres celestiais teriam descido como um fogo consumidor. Em Mateus, capítulo 26, versículo 53, o próprio Jesus declara: Você acha que eu não posso apelar para meu Pai, e ele imediatamente me enviaria mais de 12 legiões de anjos? Isso é mais de 72 mil guerreiros celestiais à sua disposição. Mas o céu permaneceu em silêncio, e eles lhe desceram. Cada passo daquele julgamento injusto foi uma afronta à justiça divina que os anjos sempre defenderam. Eles assistiram enquanto os líderes religiosos conspiravam. Eles viram Judas trair o mestre com um beijo. Eles testemunharam Pilatos lavar as mãos, abdicando de toda a responsabilidade pela justiça, e não puderam intervir. Para os anjos, ver seu próprio Criador sendo julgado por suas criaturas foi um choque espiritual de proporções cósmicas. Mas o que se seguiu foi ainda mais brutal. A flagelação romana não era apenas um castigo, era uma tortura calculada. Chicotes com pontas de osso e metal rasgavam a carne de Jesus a cada golpe.
Isaías capítulo 53, versículo 5, já havia profetizado: pelas suas feridas fomos curados. Os anjos conheciam este versículo, mas nunca imaginaram que feridas pudesse significar isso. Havia sangue por toda parte, o Criador esmagado, o Salvador cuspido, o Rei coroado de espinhos. E ainda assim, o céu permaneceu em silêncio. Cada um daqueles seres celestiais que uma vez obliteraram cidades inteiras sob a ordem de Deus, agora estava de mãos atadas pela vontade daquele mesmo Deus. A obediência nunca tinha sido tão dolorosa. Quando colocaram a cruz sobre os ombros já rasgados de Jesus, os anjos olharam em agonia. Eles sabiam de onde aquela madeira viera. Ela havia crescido como uma árvore comum, mas fora criada para este exato momento. O Criador agora carregava a criação que o mataria. Era a maior ironia da história do universo. Jesus tropeçou e Simão de Cirene foi forçado a ajudá-lo. Os anjos poderiam ter levantado aquela cruz com um único dedo, mas a ordem permaneceu inalterada. Não interfiram. E quando Jesus olhou para as mulheres que choravam e disse: não chorem por mim, mas chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Os anjos entenderam que, mesmo naquela hora, seus pensamentos estavam mais nos outros do que em si mesmo. Mas o que aconteceu entre o meio-dia e as 3 da tarde foi ainda mais sobrenatural. Ao meio-dia, exatamente quando o sol deveria estar no seu brilho máximo, uma escuridão sobrenatural caiu sobre a terra. Por 3 horas, o universo inteiro pareceu prender a respiração. Mateus, capítulo 27, versículo 45, relata: e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9. Os anjos sabiam que não se tratava de um eclipse. Não poderia ser. Era a Páscoa, que sempre ocorria durante a lua cheia. Um eclipse solar teria sido impossível. O que eles estavam testemunhando era algo profundamente espiritual. O Pai estava virando o rosto do Filho. Eles testemunharam a criação do mundo. Eles viram o poder de Deus no dilúvio, em Sodoma e em tantas guerras vencidas por Israel. Eles tinham visto justiça e misericórdia, mas agora estavam vendo algo totalmente novo: a separação entre o Pai e o Filho. E para os anjos, isso era mais incompreensível do que a própria cruz. João, capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa comunhão eterna estava sendo quebrada por causa do nosso pecado. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, afirma: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Jesus nem apenas carregou nossos pecados, ele se tornou pecado. E naquele momento, o Pai se afastou. Os anjos observavam, incapazes de entender como o mais justo de todos podia ser tratado como amaldiçoado. Eles sabiam que o pecado separa o homem de Deus, mas ver Deus separado de Deus quebrou todas as barreiras da lógica celestial. Durante aquelas 3 horas, o céu permaneceu em silêncio absoluto. Sem música, sem ordens, sem consolo, apenas escuridão. E então veio o grito, um grito que rasgou os céus, abalou os fundamentos do inferno e partiu corações. Mateus capítulo 27, versículo 46, o registra: Deus meu, por que me desamparaste? Os anjos reconheceram aquelas palavras. Eram do Salmo 22, mas ouvi-las dos lábios do Filho Eterno foi como testemunhar o colapso do universo. Eles sempre adoraram o Filho. Eles o viram criar galáxias com uma palavra, curar leprosos com um toque e ressuscitar os mortos com uma ordem. Mas agora ouviam sua voz tremer, sua alma gritar
e seu espírito sangrar. Foi o grito da separação, o grito que carregava o preço da minha salvação e da sua. E naquele momento, os anjos entenderam que não estavam testemunhando uma derrota, mas uma rendição total. Um amor tão profundo que nem eles podiam compreender totalmente suas profundezas. Mas, justamente quando tudo parecia perdido, a pedra começou a se mover. O céu, que permaneceu em luto por 3 dias, finalmente se agitou. O silêncio foi quebrado por um comando divino que ecoou pelas hostes celestiais. O Filho é vitorioso. Abram o sepulcro. Mateus, capítulo 28, versículo 2, descreve: E eis que houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, e chegando, rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Esta foi a mobilização que o universo inteiro estava esperando. Mas preste muita atenção. O anjo lhe desceu para ressuscitar Jesus. Quando ele chegou, o Filho já havia conquistado a morte. O anjo moveu a pedra não para deixar Jesus sair, mas para que a humanidade visse com seus próprios olhos o impossível se tornar realidade. A descrição daquele anjo é impressionante. Mateus, capítulo 28, versículo 3, diz: Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes brancas como a neve. Sua presença era tão avassaladora que os guardas romanos, soldados de elite, caíram no chão como mortos de puro terror. Homens treinados para matar estavam desmaiando diante da glória de um único anjo. Enquanto isso, mulheres devotas se aproximavam do túmulo com especiarias. Elas estavam de luto, mas determinadas, preocupadas com a pedra, com o corpo, com a perda delas. Elas não tinham ideia de que o céu já havia agido. Quando chegaram, encontraram o túmulo aberto, e lá dentro, 2 anjos as esperavam. Lucas, capítulo 24, descreve: Eis que 2 homens se puseram ao lado delas com vestes resplandecentes. João, capítulo 20, versículo 12, acrescenta um detalhe: um na cabeceira e outro aos pés. A posição dos anjos lembrava o propiciatório na Arca da Aliança. Era como se Deus estivesse declarando: o novo lugar de misericórdia é aqui, neste túmulo vazio. Então, veio a mensagem que os anjos esperaram toda a eternidade para anunciar. Ele está aqui. Ele ressuscitou, como havia dito. Venham, vejam o lugar onde ele jazia. Foi o momento mais glorioso da história angélica. A cruz não foi o fim. A morte não venceu. O plano havia funcionado. Mas esta vitória era apenas o começo. Pelos 40 dias seguintes, todo o céu observou enquanto o Cristo ressurreto caminhava entre os homens. Os anjos que por milênios o adoraram na glória, agora o viam comendo peixe, conversando com discípulos e aparecendo dentro de salas trancadas com um corpo glorificado. Nunca em toda a eternidade eles haviam testemunhado algo parecido. O autor da vida, que estivera morto, agora estava vivo para todo o sempre. Cada aparição foi estratégica. Primeiro, para Maria Madalena. João, capítulo 20, versículo 16, captura o momento em que ela o reconhece, quando ele simplesmente diz seu nome: Maria. Os anjos estavam lá, observando uma mulher quebrantada se tornar a primeira proclamadora da ressurreição. Depois, ele apareceu para as outras mulheres, para os discípulos no caminho de Emaús, para Pedro, para todos os 11 e até para 500 irmãos de uma vez. A incredulidade humana desmoronou, uma pessoa de cada vez, diante da evidência viva. Mas o momento mais esperado ainda estava por vir: a despedida. Os anjos se reuniram no céu como uma vasta multidão, aguardando o retorno do herói. Mas antes de ascender, Jesus deu suas ordens finais: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E então,
ele foi elevado diante dos olhos de seus discípulos. Atos capítulo 1, versículos 9 a 11, descreve que, enquanto eles olhavam atentamente para o céu, 2 anjos apareceram e disseram: Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Os mesmos seres que anunciaram seu nascimento, agora prometiam seu retorno. O céu estava em festa. A missão havia sido cumprida, mas os anjos não voltaram a um estado de descanso. Eles permanecem ativos, ministrando, protegendo, anunciando e observando. E mais do que isso, eles estão esperando o momento em que descerão novamente. Desta vez, não como observadores silenciosos, mas para marchar ao lado do Rei dos Reis. Para conectar tudo isso, reserve um momento para refletir. A próxima vez que você olhar para uma cruz, lembre-se de que ela foi testemunhada por olhos celestiais. Os anjos a viram, a respeitaram, a temeram. Eles ouviram o grito que rasgou os céus e viram o sangue que selou nossa redenção. Eles nem puderam intervir porque entenderam que, naquele sofrimento, o amor estava alcançando sua vitória final. Mas os anjos não estão presos ao passado. Eles continuam a servir ao reino como mensageiros, guardiões e ministros de consolo. Eles estão presentes nas orações que não são respondidas da maneira que esperamos, mas que são respondidas com livramentos dos quais talvez nunca saibamos. Eles estão no quarto escuro daquele que chora, na estrada perigosa daquele que clama, e cercando os filhos de Deus na guerra espiritual. Você pode não os ver, mas eles estão em uma missão. E se este vídeo te tocou, comente abaixo. Eu quero viver uma fé que move os anjos. Finalmente, por favor, curta este vídeo, se inscreva no Biblá e compartilhe com alguém que precisa de um lembrete de que o céu está observando e que os anjos ainda estão trabalhando. Por hoje é tudo, e que Deus te abençoe.